E aí, pessoal, como vocês podem ver, 2 vídeos em 2 dias aí, mas o tema merece a urgência do que está acontecendo na Venezuela, né, em que o Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o legislativo, né, o parlamento venezuelano, declarou-se o presidente do país, porque o Maduro seria ilegítimo. Mora no palácio, mas como a eleição dele foi fraudada, ele não é o verdadeiro presidente. Juan Guaidó se declarou e quer fazer eleições aí, novas eleições assim que possível, assim que normalizar a situação, mas na prática temos duas pessoas com apoio político afirmando ser o líder máximo do país. Uma situação para a qual é muito difícil vislumbrar algum desfecho que não seja violento. Por isso a urgência, a delicadeza e importância deste momento específico. Inclusive, tá protestos enormes por várias ruas, pelas ruas de várias cidades venezuelanas. Vejam filmagens aí de Caracas, por exemplo, são as ruas lotadas de gente, opositores ao regime Maduro. Realmente é uma pressão muito forte para que ele caia, né? Diversos países já chancelaram aí o Juan Guaidó, reconhecendo-o como presidente e declarando Maduro ilegítimo. Começar por Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, enfim, uma série de países aí, Canadá, uma série de países já declarou apoio na praxe ao Guaidó. O Maduro está bastante isolado aí no plano internacional, claro que tem seus aliados aí também, como a Rússia, mas não sei se a gente verá realmente uma tentativa de intervenção nesse sentido aí. Então, Maduro, no plano internacional, está bem isolado, está bem abandonado por diversos outros países, não só pelos trumpistas, não. Inclusive o Canadá, por exemplo, também reconheceu, e com razão, porque a situação da Venezuela é insustentável. A situação do Maduro no poder na Venezuela também é insustentável, é impossível de continuar. Em primeiro lugar, pela catástrofe humanitária. Né? Catástrofe humanitária provocada pela profunda crise econômica, isso é um tema para outra discussão, mas o desgoverno econômico na Venezuela foi tal que produziu uma situação de desabastecimento completo de alimento, de carência total da população. A população está literalmente passando fome, a pobreza extrema é galopante no país. Milhões de pessoas já fugiram da Venezuela em busca de refúgio em países vizinhos, inclusive, como a gente bem sabe, no Brasil. Embora o Brasil tenha recebido uma pequena fração, na verdade, recebemos algumas dezenas de milhares de refugiados venezuelanos. Parece bastante, mas perto do tamanho do êxodo ali da Venezuela foi pouco, na verdade. Porque realmente a situação é insustentável, é fome. São pessoas revirando lixo para poder sobreviver ou, na prática, dependendo do governo. Dependendo da boa vontade do governo, que a gente sabe o preço que ela cobra. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a violação sistemática dos direitos humanos. Isso é algo que tem sido fartamente documentado, por exemplo, pela organização internacional lá, Human Rights Watch. Vão atrás disso para vocês verem os relatos da tortura. Sim, é um governo que tortura opositores, é um governo que prende pessoas por motivos espúrios, é um governo que mata pessoas da oposição também. Inclusive, nesses protestos que estão acontecendo, nos últimos dias, já morreram 4 pessoas. É um governo que não teme em usar a violência fora de qualquer ordem legal contra a sua própria população. E, por fim, um regime que também fraudou o sistema democrático. As eleições na Venezuela não podem ser consideradas livres e democráticas, e, assim, mesmo esticando muito o conceito. Tá? Desde as trapaças mais básicas de, por exemplo, mudar o lugar onde as pessoas votam, num lugar onde o governo sabe que a oposição é forte, então muda o lugar da votação e não diz para a população para diminuir os votos da oposição, até o mais básico de realmente comprar votos via distribuição de alimentos. Tá? Esse é o nível do regime Maduro, de uma crueldade, de uma tirania difícil da gente imaginar aqui do Brasil, mas é realmente um negócio de outro mundo. Ele precisa cair. Precisa cair. Legitimidade nem moral, nem social, nem da lei mesmo, nem a legitimidade mais legal e democrática ele tem. Ele assumiu recentemente o novo mandato dele, mas uma eleição totalmente fraudada. Então, o Juan Guaidó está correto. Tá? Quem é esse Juan Guaidó? É um nome da extrema-direita, pró-Trump, tudo? Felizmente não. Felizmente não, porque seria muito fácil, né, para o governo Maduro dizer que quem é oposição a ele é porque está a mando dos Estados Unidos ou tudo mais, é ultracapitalista, imperialista, não sei o quê. Ele não é. Ele é um partido de centro-esquerda, né? A vontade popular, voluntade popular. Partido que pertence, inclusive, à Internacional Socialista, né? Da social-democracia. Então não
não é um maluco pró-Trump ali, um cara de extrema-direita, fascista, ou seja o que for. Pelo contrário, é centro-esquerda. Uma posição completamente legítima. E essa é a oposição que está se fazendo ao regime, porque a violação de direitos humanos e o grau em que a democracia ali foi jogada no lixo tornou-se insustentável. Fora a crise humanitária, que na prática acaba o que causa mais sofrimento, que está levando muita gente a se revoltar e a protestar e a ser contra esse governo. Tá? Então me parece que não tem muita dúvida aí de que lado ficar. É óbvio que o lado correto é o do Juan Guaidó. Agora, a legitimidade por si só não muda nada. Nem a legitimidade moral, nem as ideias corretas, nem o fato de, pela lei ou por alguma interpretação da lei, você estar tendo a posição correta e a posição legítima de se declarar o presidente do país. Porque, no final das contas, a Constituição não produz a sua própria aplicação e nem define quem vai aplicá-la ou quem vai mandar no país. Isso depende de decisões e de atos anteriores a qualquer ordem legal. Atos que, inclusive, criam e mantêm uma certa ordem legal, ou alteram, ou instituem uma nova. Né? Decisões dependem de quem tem o poder de fato. E é isso que está em jogo na Venezuela. Não é um argumento legal. O argumento legal acabou agora. Agora são duas, digamos assim, pretensões, afirmações de poder conflitantes. E que estão em conflito. Portanto, é muito difícil ver qualquer tipo de negociação possível aí, com base em palavras, em textos ou nada disso. O que você tem é um conflito aberto. O Maduro já se demonstrou no passado, em diversas ocasiões, mais do que disposto a utilizar da força física e letal contra quem questiona, contra quem desafia a sua afirmação do poder. Vamos ver até que ponto ele vai agora. Ele sabe também que o mundo inteiro está olhando, então não é que ele pode sair matando em geral, mesmo porque a própria população da Venezuela se revolta contra ele, ele depende do apoio de muita gente. Vamos ver até o que ele vai fazer, mas eu acharia bem provável que ele vai usar da força, a princípio até prendendo aí o Juan Guaidó. E vamos ver o quanto os opositores do regime também estão dispostos a resistir fisicamente. Se nada for feito, infelizmente, o país se encaminha para uma possível guerra civil, que será gravíssimo, sim, realmente muito ruim. E o fiel da balança nessa história são as pessoas que têm as armas, né? O exército, a começar pelo exército. Há oposição ao Maduro dentro do exército, mas também há uma grande ala que o defende. Vamos ver como é que ele vai se posicionar nisso aí. E há também, é bom que não nos esqueçamos, o Maduro, como todo tirano, ele cria um estado paralelo para sustentá-lo, né? Além de qualquer legislação. Então você tem a Assembleia Nacional, ele criou a Assembleia Constituinte. Ele tira o poder do legislativo baseado na Constituição que existe e dá poder para uma nova Assembleia que iria escrever uma nova Constituição. Isso foi uma maneira de tentar sabotar a oposição no plano do legislativo, mas no plano do exército também. Ele criou uma milícia própria, uma milícia que aparentemente tem por aí 1.500.000 soldados, né, milicianos, armados, dispostos a lutar pelo Maduro. Vamos ver até que ponto isso de fato se concretiza também. Né? Se o Maduro achar que ele tem chance de se manter no poder, eu não duvido nada de que ele vá usar a violência para isso. A questão é se criar uma situação tão desesperançosa para ele que ele veja que a única saída possível para ele não morrer ou não ser totalmente humilhado e preso é tentar negociar algum tipo de fim ali. É o que eu espero que aconteça. Isso tudo que eu torço que aconteça. Né? No meio disso tudo fica a questão também, até que ponto será que outros países, principalmente os Estados Unidos, né, deveriam intervir militarmente aí? Eu, na verdade, espero que isso não aconteça e acho que seria um erro também político fazer isso, porque todo o discurso do Maduro é de que a oposição a ele está fazendo o interesse do imperialismo americano. Se os Estados Unidos pisar ali dentro da Venezuela para tirar o Maduro, esse discurso vai estar totalmente afirmado aos olhos da população. E pode ter certeza, mesmo uma população que passa muita necessidade, como é a venezuelana, ainda tem também e carrega forte, a Venezuela carrega forte o orgulho nacional. Nenhum país gosta de ver a sua soberania tirada por uma potência estrangeira, ainda mais uma potência mal vista ali como é os Estados Unidos da América, ainda mais num governo tão de extrema direita como é o governo Trump. Então seria dar força política a todas as forças que apoiam o Maduro, isso inclusive para a opinião pública, porque é muito possível que grande parte da opinião pública, mesmo que seja oposta ao regime do Maduro, mas não quer dizer que seja uma opinião não quer dizer que ela seja pró-intervenção americana, e pelo contrário, pode se colocar contra também que os Estados Unidos tentem intervir
aí na democracia ou no regime, nas decisões políticas da Venezuela. Mas enfim, é uma pergunta que se coloca, né? O que o resto do mundo pode fazer? O ideal seria tentar intermediar algum tipo de diálogo, de discussão e de negociação para o Maduro ceder o poder. Mas a princípio ele é irredutível e não quer nada disso. Outras tentativas nesse sentido falharam no passado, né? De eleições limpas, de garantir direitos à oposição. Maduro sempre nunca fez nada, nunca cumpriu, ou na verdade nunca nem sequer topou participar direito de nenhuma negociação nesse sentido. O país se encaminha para um conflito, portanto. E a gente vê agora como os discursos, como todas as nossas ideias sobre o que é uma ordem social, sobre legitimidade, sobre lei, como tudo isso é muito frágil, né? Como tudo isso são apenas palavras. E no final das contas, existe a força, existe o poder, existe a decisão. Você tem duas pessoas dizendo que são o líder do país. E a população, na prática, que vai escolher ao dizer se ela quem que ela obedece. Independente das ideias. Na hora H, quando um líder manda X e outro manda Y, a qual deles você obedece? Essa é a grande questão da política, é o que está por trás de todas as sociedades humanas, mesmo nas que estão funcionando normalmente, como o Brasil, mas é o mesmo jogo que continua, jamais é a lei que cria a realidade. A lei, de alguma maneira, é uma realidade secundária com uma existência muito precária, porque ela depende, aí sim, desse ato da vontade das pessoas que compõem e dessa decisão daqueles que detêm o poder, aqueles que têm a obediência das pessoas de seguirem aquilo ou não. É a política sendo feita. De novo, é muito difícil saber como se posicionar, o que fazer para ajudar esse povo. Mas meramente observá-lo, pelo menos, já nos dá uma ideia do que é, no fundo, uma verdadeira aula do que são as relações de poder, do que é a política, em última análise. Em última análise, a política é isso. Obedecer ou não obedecer, agir ou não agir, e no caso da Venezuela até matar ou não matar.